Os anos 1980 foram uma década diferente no Brasil. As ruas tinham cheiro de gasolina, as estradas tinham som de escapamento e o brasileiro tinha um relacionamento com o carro que hoje raramente se vê. Não era só transporte, era identidade, era sonho. Era o carro que o pai comprou, que o filho herdou, que a família levou para a praia no fim de semana. Cada modelo que rodava por aí carregava uma história, uma personalidade, um jeito único de se apresentar ao mundo. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre 10 carros que marcaram o Brasil nos anos 1980. Modelos que saíam da linha de produção e entravam direto no coração do povo. Alguns eram potentes, alguns eram elegantes, alguns eram simples, mas todos tinham uma coisa em comum. Quem teve um, nunca esqueceu. Chevrolet Opala. Tem carros que marcam uma época e tem carros que marcam uma geração inteira. O Chevrolet Opala foi os dois ao mesmo tempo. Lançado no Brasil em 1968, chegou com uma proposta diferente de tudo que existia por aqui. Era grande, imponente e fazia questão de mostrar isso. Com motor de 4 e 6 cilindros, uma raridade na época, rapidamente se tornou o carro dos que queriam mais. Mais espaço, mais potência, mais presença. Virou carro de família, táxi de luxo e símbolo de chegada para quem havia subido na vida. A versão SS, Super Sport, levou o Opala a outro nível. Com visual mais agressivo e desempenho à altura, se tornou um dos esportivos nacionais mais queridos de todos os tempos. Ficou em produção até 1992, 24 anos rodando pelo Brasil. Um carro que não precisava de apresentação, bastava aparecer. Volkswagen SP2. A Volkswagen do Brasil fez algo que surpreendeu a todos. Criou um carro esportivo do zero, pensado exclusivamente para o mercado brasileiro. Esse carro era o SP2. Lançado em 1972, nasceu de uma iniciativa interna da fábrica de São Bernardo do Campo. Não foi um projeto vindo da matriz alemã. Foi brasileiro de concepção, de design e de alma. Visualmente era uma declaração. Linhas baixas, alongadas e elegantes, com um capô que parecia não ter fim. Sua mecânica herdada da Volkswagen era simples e extremamente confiável. Fácil de manter e barato de cuidar. Produzido em pequena escala, o SP2 é hoje uma das peças mais valorizadas entre os colecionadores brasileiros. Um carro que o tempo não apagou. Pelo contrário, só tornou mais especial. Ford Maverick. Nos anos 1970, o Brasil vivia uma paixão intensa pelos carros de rua com alma de pista. E foi exatamente nesse cenário que o Ford Maverick encontrou seu lugar. Lançado em 1973, chegou com uma proposta direta: ser bonito, potente e acessível. Capô longo, traseira fastback e linhas musculosas. O Maverick não precisava estar em movimento para impressionar. A versão V8 era o sonho de qualquer apaixonado por automóveis da época. Potente, robusto e com um som de escapamento que ecoava quarteirões inteiros. Era o carro mais potente produzido em série no Brasil naquele momento. Produzido até 1979, o Maverick deixou uma marca profunda na cultura automobilística brasileira. Um carro que carrega em cada curva da carroceria a essência de uma época dourada. Olá, se você está gostando deste vídeo, por favor, não se esqueça de dar o like, se inscrever e ativar o sininho para assistir mais vídeos sobre esses carros incríveis. Dodge Dart. Se existe um carro que representa força, solidez e personalidade dentro da história automobilística brasileira, esse carro é o Dodge Dart. Lançado em 1969 pela Chrysler, chegou com uma proposta robusta e imponente. Linhas retas, carroceria larga e uma frente que transmitia autoridade antes mesmo de o motor ser ligado. O Dart não pedia licença para entrar numa rua. Ele simplesmente chegava. Por baixo do capô, um motor de 6 cilindros que entregava uma combinação rara.
potência e durabilidade. Era conhecido por rodar, rodar e continuar rodando. Confiável e surpreendentemente fácil de manter. Produzido até 1981, hoje é um dos clássicos mais respeitados e cobiçados pelos colecionadores. Um carro que o tempo tratou com muito carinho. Ford Galaxy. Há carros que entram numa sala e dominam o ambiente sem dizer uma palavra. O Ford Galaxy era exatamente esse tipo de carro. Lançado no Brasil em 1966, chegou direto dos Estados Unidos, trazendo toda a grandiosidade dos automóveis americanos da época. Linhas longas, cromados generosos e um motor V8 com um som grave e inconfundível que fazia as pessoas pararem na calçada para olhar. Rapidamente se tornou o carro das grandes ocasiões. Governadores, empresários e personalidades escolhiam o Galaxy quando queriam chegar com distinção. Ele não era apenas um carro, era uma declaração de status. Produzido no Brasil até 1983, hoje é um dos clássicos mais admirados e preservados pelos colecionadores brasileiros. Puma GTE. Em meio a gigantes importados e montadoras multinacionais, um pequeno fabricante brasileiro decidiu provar que o Brasil também sabia fazer um esportivo de verdade. O resultado foi o Puma GTE. Nascido em São Paulo, foi um projeto genuinamente brasileiro. Carroceria baixa em fibra de vidro, linhas longas e aerodinâmicas, um perfil que combinava a elegância europeia com atrevimento brasileiro. Era difícil acreditar que havia sido concebido aqui mesmo, no ABC paulista. A leveza da fibra de vidro era seu grande trunfo. Ágil, preciso e com um cockpit envolvente que colocava quem dirigia no centro de tudo. Era um carro que convidava a dirigir. Hoje é uma das peças mais disputadas entre os colecionadores nacionais. Raro, bonito e completamente brasileiro. Gol GTI. No final dos anos 1980, o Brasil descobriu que um carro popular podia ser muito mais do que simples e econômico. Podia ser rápido, podia ser emocionante, podia ser o Volkswagen Gol GTI. Lançado em 1988, transformou um dos carros mais vendidos do país num esportivo de verdade. Seu motor 1.8 com injeção eletrônica era uma tecnologia que poucos carros brasileiros da época podiam ostentar. Suave, consistente e muito mais eficiente que os carburadores tradicionais. Visualmente discreto, mas certeiro. Rodas esportivas e o emblema GTI na traseira eram suficientes para quem entendia reconhecer na hora. O tipo de carro que parecia manso parado e surpreendia quando o semáforo abria. Acessível, rápido e confiável. Um esportivo genuíno vestido de carro do povo. Ford Escort XR3. No começo dos anos 1980, o Brasil ainda engatinhava no universo dos esportivos acessíveis. Foi nesse momento que a Ford trouxe uma novidade que mudaria esse cenário. O Escort XR3. Lançado em 1983, chegou com uma proposta direta: ser um esportivo para o dia a dia. Linhas agressivas, detalhes em preto fosco, e aquele emblema XR3, que na época significava uma coisa só: velocidade. O motor 1.6 entregava uma performance animada e prazerosa. Não era o mais potente do mercado, mas era vivo, responsivo e divertido de conduzir. Cada curva, cada acelerada, era uma experiência que o motorista sentia na ponta dos dedos. Influenciou uma geração inteira de jovens motoristas e abriu caminho para uma categoria que o mercado nacional nunca mais abandonou. Miura. Em um mercado dominado por grandes montadoras, um pequeno fabricante brasileiro resolveu fazer diferente. Sem investimento bilionário, sem linha de produção em massa, apenas criatividade, paixão e determinação. O resultado foi o Miura Guará, esportivo artesanal com carroceria em fibra de vidro, leve e com um visual que não devia nada aos concorrentes europeus.
Linhas baixas, perfil aerodinâmico e uma identidade própria, o Guará não era cópia de nada. A leveza era seu grande trunfo. Ágil e preciso nas curvas, comportamento de esportivo de verdade, construído com recursos modestos e muita engenhosidade brasileira. Raro, artesanal e completamente nacional. Uma prova de que paixão e talento não precisam de grande estrutura para criar algo extraordinário. Chevrolet Impala. Há carros que transcendem o conceito de automóvel e se tornam símbolos de uma era. O Chevrolet Impala foi exatamente isso. Chegando ao Brasil nos anos 1960, o Impala causou impacto imediato. Numa época em que o brasileiro ainda se acostumava com a ideia do automóvel como bem de consumo, ver um Impala na rua era uma experiência à parte. Era grande, era luxuoso e era diferente de absolutamente tudo. Seu design era pura sedução. Linhas longas, cromados generosos e aquelas famosas aletas traseiras que se tornaram marca registrada dos carros americanos da época. Um carro que impressionava a cada ângulo, parado ou em movimento. O motor V8 completava o pacote com autoridade. Potente, grave e inconfundível. Entregava uma performance que combinava perfeitamente com o porte imponente da carroceria. No Brasil, o Impala se tornou o carro dos grandes momentos, presente em eventos especiais e nas garagens de quem apreciava o que havia de melhor na indústria automobilística mundial. Um clássico absoluto que o tempo só tornou mais valioso. Se gostou deste vídeo, dê o like, comente qual é o seu carro favorito desta lista e de onde está assistindo este vídeo. Se inscreva e ative o sininho para assistir mais vídeos assim. Obrigado.